Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Dani Mesquita e o tema de hoje é quinhentismo. Conteúdo importante para você, estudante da primeira série do ensino médio, e também para você que está se preparando para o Enem. Fica juntinho comigo que a gente vai aprender muita coisa nessa aula de hoje, combinado? Vamos lá? Eu sempre trago para vocês o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, nessa aula de quinhentismo, nós temos as expectativas, a carta de caminha, outros documentos, o início brasileiro, as referências bibliográficas, para você pesquisar um pouco mais e aprender mais aí na sua casa. Combinado? Vem comigo, vamos trabalhar juntinho nessa aula aqui. Dani, qual que é a expectativa? O que você espera que a gente aprenda? Essa é a expectativa. Nós vamos refletir sobre o quinhentismo e também vamos ler relato, utilizando estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de texto. Então, é isso que a gente espera que, ao final da nossa aula, você tenha conseguido entender. A literatura de informação desse período, ela é feita baseada em relatos. Então, por isso, a união das duas expectativas. Certinho? Vamos comigo. Eu trouxe para você, no início da nossa aula, esse monumento, que é um monumento que está em Lisboa. Ele não é no Brasil, ele é em Lisboa e ele é chamado de Monumento do Padrão do Descobrimento. É só para você ter uma noção, porque ele é meio que uma réplica de uma das caravelas, né? A forma como eles vinham para esses momentos de descobrimento. Então, é só para você conhecer e observar. Quando a gente fala de quinhentismo, como eu já disse, nós estamos falando muito de duas coisas. Primeiro, o relato que acontece dos portugueses que chegaram aqui de forma muito especial para falar com o rei e também a parte da catequização dos nativos que foram chamados de índio. Então, nesse movimento, nós vamos ter na parte de relato o que nós vamos ver hoje. Analisar alguns documentos que foram importantes, que foram fundamentais para informar ao rei e para nos dar o subsídio de estudar como foi esse achamento do Brasil naquela época pela Esquadra de Cabral, tá certo? Então, vamos ver aí. O principal documento dessa época é a Carta de Caminha. É o primeiro texto que aconteceu e onde Caminha informa ao rei, Dom Manuel I, né, sobre essa terra. Ela é uma carta mesmo. Ele conta para o rei, ele escreve um relato ao rei do que aconteceu aqui. Foi escrito entre abril e maio de 1500, a frota estava preparando já para sair do Brasil, voltar a Portugal, né? Seguindo para a direção da Índia, e foi publicada somente em 1817. Para você ter noção, Pero Vaz de Caminha morreu no ano de 1500, mas antes disso ele nos deixou essa preciosidade que é a Carta de Caminha, contando como foi o descobrimento, ou como nós estamos utilizando ultimamente, de forma mais, vamos dizer assim, intelectual, né, nas academias, o achamento do Brasil, porque não foi descoberto, porque já tinha gente aqui. A Carta de Caminha é o ápice da literatura informativa. Ela começa essa parte da literatura informativa. É um levantamento da Terra Nova, de tudo que tinha aqui, e hoje ela é subsídio para os nossos estudos, para a nossa curiosidade de tudo que a gente pôde perceber que tinha nesse Brasil naquela época. Para o historiador, é um texto obrigatório, porque ele precisa basear a sua pesquisa nisso, mas é um texto também que foi usado na literatura por muitos autores. E aqui eu trouxe duas citações, né? No Romantismo, quando Gonçalves Dias faz uma analogia a essa carta, quando ele descreve como é a terra que ele tem, e depois, por Oswald de Andrade, lá no Modernismo, também eles trazem elementos desse relato, dessa carta, novamente aí já num aspecto de denúncia de toda a exploração que o nosso Brasil passava.
é uma literatura muito descritiva. Então, é um relato, uma carta em forma de relato que descreve a terra que eles encontraram, de forma que ela exalta tudo que tinha aqui nessa terra, porque eles chegaram e ficaram assombrados com a exuberância desse país, desse mundo tropical que eles encontraram. Então, vai ser um louvor a essa nova terra. E aí nós vamos perceber muito o uso do adjetivo. O adjetivo vem para qualificar e de forma assim muito especial essa terra nova que Caminha descreve para o rei. Dani, foram só esses os documentos? Não. Esse é o mais importante, é o marco principal. Mas existiam também outros documentos. E aí, sobre esses outros documentos que nós vamos ver agora. Pero de Magalhães Gândavo, um português, escreveu 2 documentos muito importantes. O Tratado da Terra do Brasil, que foi escrito em 1570, mas só foi impresso em 1826, e História da Província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos Brasil, que foi editado em 1576. Então, são 2 documentos de Gândavo que também servem para subsidiar os estudos sobre aquela época dessa terra chamada Brasil. Outro documento que nós vamos ter é do Padre Manuel de Nóbrega, escrito em 1557, mas só foi impresso em 1880, que é o Diálogo sobre a Conversão dos Gentios. Aqui nós já não vamos ter um relato falando sobre a terra descoberta. Aqui nós vamos ter muito mais aquela catequese feita pelos jesuítas aos nativos daquela terra. Então, esse documento também é muito importante por trazer o segundo aspecto da literatura de informação, que é o quê? De catequizar o nativo. E aí, Padre Manuel da Nóbrega reúne como foi essa experiência nesse documento. Gabriel Soares de Souza, em 1587, escreveu o Tratado Descritivo do Brasil, que só foi impresso em 1839. Também é um texto muito importante, porque é um texto, como o próprio nome já diz, que descreve essa terra. Então, ele vai trazer vai elencar essa descrição, essas coisas que aconteciam, que estavam aqui nessa terra chamada Brasil. Outro documento que nós temos é o Diário da Navegação da Armada, que foi à terra do Brasil. Pero Lopes de Souza vai contar de forma bem detalhada, bem minuciosa, a expedição de Martim Afonso, em 1532. É muito interessante quando nós pesquisamos a respeito desse texto de Pero Lopes de Souza, porque a expedição de Martim Afonso de Souza foi uma expedição com muitas questões, vamos colocar assim. Então, eu deixo aqui hoje, de forma bem especial, com muito carinho para você, pesquise sobre esse diário. É um diário de navegação, ou seja, conta como foi a expedição daquelas embarcações. E você vai descobrir muita coisa legal. Continuando, a gente tem agora o autor Fernão Cardim. Ele escreveu 2 documentos importantes, a narrativa epistolar, e aí são cartas contando, né, como era essa terra, e os tratados da gente e da terra do Brasil, que a gente nem tem uma data muito certa de quando foi escrita. São documentos importantes porque eles trazem as duas vertentes da literatura de informação. A primeira vertente, informar ao rei, cartas, epistolar, e a segunda vertente, a catequização dos nativos. Então, o tratado, os combinados que eram feitos, né, entre Portugal e aquele nativo que, erroneamente, nós já sabemos, foi chamado de índio. Um outro documento importante, Ambrósio Fernandes Brandão, traz para nós Diálogos da Grandeza do Brasil, já no próximo século, né, ele foi escrito em 1618, e Frei Vicente do Salvador, e aí traz História do Brasil, em 1627, já textos mais recentes, vamos dizer assim, do século seguinte, que já vão contar como tudo aquilo foi se desenvolvendo, como toda aquela estratégia usada por Portugal para chegar aqui, impor a sua língua, colonizar essa terra, como isso estava funcionando, como isso estava ou não funcionando, né? Como que estava acontecendo, porque por lado de Portugal estava acontecendo muito bem, porém, por lado do nativo, nós sabemos que não foi bem assim,
porque toda colonização ela é imposta, ela não foi porque eles pediram, não queriam ser catequizados, não queriam ser colonizados por alguém que veio de outro lugar. Nós temos também cartas do Padre Manuel e do Padre José de Anchieta, que são documentos importantes, né? Uma relação assim muito interessante, porque é feito baseado na perspectiva de quem estava aqui mesmo. Não de quem veio aqui como Caminha, porque Caminha veio, mas foi embora. E aí ficaram pessoas aqui que continuaram escrevendo. Então, essas cartas do Manuel da Nóbrega e do José de Anchieta são cartas de pessoas que viveram aqui, que estavam aqui no Brasil, que fizeram parte dessa colonização. Os europeus também fizeram algumas coisas, né? Nós temos aí o alemão Hans Staden, que escreveu 2 viagens ao Brasil, e o Jean Delere, Viagem à Terra do Brasil, André TV, As Singularidades da França Antártica, que é como ele chamou o Brasil nessa época. Uma expedição muito legal, porque fala sobre a colonização francesa da Baía de Guanabara, então é algo bem legal. E nós vamos ter mais para frente, aí, no ano de 1601, né, o Bento Teixeira, que apesar de ter nascido em Portugal, foi quem escreveu o primeiro texto literalmente falando da literatura brasileira. Eu até coloquei aí para você ver essa impressão digital, né, já coloridinha com a nossa bandeira. Por quê? Porque Prosopopeia marca o início da nossa literatura verdadeiramente. Mas isso aí já é uma outra escola literária e é um outro momento que nós vamos nos encontrar, com certeza. As nossas referências bibliográficas, para você estudar mais, aprofunde os seus conhecimentos, fica ligadinho para aprender mais, né? Eu quero agradecer, foi muito bom ter você aí juntinho comigo. Muito obrigada, galera. E fica ligado, porque amanhã nós teremos aula para os estudantes da 2ª série do ensino médio, aula de Física e Língua Inglesa. Um forte abraço, até a próxima. Fique com Deus. Beijo.